Estamos ao vivo, Silvio. Estamos ao vivo, então, com o Bairrista FC nesta segunda-feira, depois dos jogos do fim de semana da dupla Grenal. Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. O Júnior Maicá, o Kleber Grabowska, o Fabiano Baldasso no programa. Deixa eu fazer a chamada aqui para ver se está tudo bem com todo mundo. Tudo bem contigo, Maicá? Tudo certo, Silvio. Estamos aqui. E contigo, Kleber? Tirando as dívidas, está tudo certo, Silvio. Vamos embora. E contigo, Baldasso? Tudo certo, criticando o meu Guardiola. E sem tirar as dívidas. Isso quer dizer que tá bem. Tamo aqui, Silvio. Que nem o Tarzan, pelado e a grito. Ô, guri. Pois é, o Bairrista FC começa assim. Já em seguida, para falar da dupla Grenal, até começando pelo Internacional, em função desse berro aí do Baldasso. Mas na abertura do programa, eu quero mandar um abraço aqui pro nosso grande Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, cuja mãe, a dona Dileta, professora Dileta, com 89 anos de idade, faleceu hoje pela manhã. Eu cheguei a falar com o Cacalo, está muito triste realmente o Cacalo, está muito envolvido com tudo isso que aconteceu com a mãe dele já há alguns dias. Ela morreu pelas informações de causas naturais e a partir de agora o tempo vai passando para ir acostumando com essa ideia que é muito dura, evidentemente, que para cada um de nós. Então, Cacalo, um beijão, um abraço, força aí, meu amigo. E a gente, mais adiante, vai ter o Cacalo, seguramente, Maicá, Kleber e Baldasso participando aqui do programa conosco também. Deixar um abraço pro Cacalo, né? Um momento difícil, né? Mas é o amor que fica, né? Isso eu acho que é a melhor lembrança que o Cacalo vai ter, né? Vamos em frente, né, Silvio? Todos nós ficamos muito tristes hoje pela manhã com essa informação, também sabendo que o Cacalo sofre bastante com isso. Então, sinta-se, Cacalo, abraçado por todos nós, pode ter certeza disso. Bom, vamos lá então. O Grêmio empatou sábado com o Corinthians e o Inter perdeu ontem para o Fluminense. O jogo de ontem determinou, Fabiano Baldasso, muitos debates, muitas discussões, e talvez tenha sido o momento mais forte em termos de crítica ao trabalho do técnico Eduardo Cudê, hein, Baldasso? Eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente separar nessa discussão e nesse debate. O primeiro deles, nós fizemos uma partida terrível contra o Fluminense, em que no primeiro tempo nós não estávamos mal e por conta apenas de uma falha do Cuesta, não estávamos vencendo o jogo. O Inter vem para a segunda etapa, Benfica, pior. E alguns movimentos táticos do Fluminense, com o senhor Odair Hellmann, por telefone, em casa, dando essas orientações, ele simplesmente envolveu o Cudê. E aí entra a minha primeira crítica. O Cudê é um treinador que tem um esquema que eu respeito demais. E é sempre o mesmo esquema, e eu acho bom esse esquema quando ele funciona. Mas o Cudê tem uma dificuldade muito importante de conseguir alternativas quando alguém encontra um antídoto para o seu esquema. Isso não aconteceu uma nem duas vezes. Já aconteceu alguma vez na temporada. O Cudê é um treinador de substituições previsíveis, substituições falhas. Ontem ele tira o Lindoso para botar o Musto, Busquilha para botar o Marcos Guilherme, Guerreiro para botar o Potker. Ele não é um treinador inventivo ao encontrar alternativas e isso me preocupa bastante. Porque o esquema dele é muito fácil de ser lido. E quando não funcionar e alguém encontrar um antídoto, ele tem que ter no mínimo um plano B. E o segundo ponto que eu quero colocar é justamente pelas convicções do treinador. O técnico Cudê, se não largar de suas teimosias, ele não tem vida longa no Internacional. Se ele continuar abraçado nos medalhões, abraçado nas soluções mais cômodas, ele não tem vida longa no Internacional. Ontem, a coletiva dele, eu vejo muitos jornalistas elogiando a coletiva do Cudê pela sinceridade e tal. Eu achei terrível a coletiva dele, onde ele transfere para todo mundo a responsabilidade, que nunca é dele. Ele transferiu para a preparação física a responsabilidade, né? Transferiu para a formação de grupo, quando ele diz que o Inter não é o Manchester City, quando ele diz que o Internacional é um grupo curto, sendo que ele ajudou a formar o grupo e teve uma pandemia no meio do caminho. Ele simplesmente transfere para todo mundo a responsabilidade e não assume nada. Eu estou muito preocupado. Acabou o encantamento da torcida do Inter que existia em relação a esse treinador e o trabalho dele hoje é instável. Não quero a saída dele, não estou aqui pedindo a saída do Cudê, mas eu quero que ele melhore muito e encontre soluções, especialmente abandone as suas teimosias, Benfica.
Bom, Kleber Grabowska, o que te pareceu, hein, Kleber? Isso que o Fabiano falou é uma coisa que a gente tem que colocar como talvez o ponto mais fraco do Kudê. É uma nota só, né? É um samba de uma nota só. Ele não tem uma outra alternativa de jogo, né? Não tem leitura tática. Ontem o Fluminense avançou as linhas, e como o Fluminense se criou atrás daquela linha de armação do Internacional, a zaga muito exposta, o Egídio se infiltrando, o Inter errando o passe, né? E as trocas do Kudê são muito previsíveis, né? E sabe, o elenco é curto, mas ele não teve tempo de botar a gurizada para treinar, para ganhar um pouco de ritmo. O Gauchão era para isso, né? E aí ele não tem leitura sobre nenhum dos garotos. O Praxedes a gente não sabe do que é capaz. O Peglo ontem, como o Fabiano colocou, entrou aos 40 e poucos do segundo tempo. Sempre a primeira troca é o Potker, né? Então acho que o Kudê tá perdendo tempo e dando algumas explicações. E outra coisa, me parece que falta um cara que organize o Internacional, que bote o time, vamos com calma, vamos ajeitar esse time. Falta um líder dentro de campo, aquilo que o D'Alessandro durante muito tempo fez dentro do jogo do Internacional, eu não tô vendo dentro do Inter, né? O Bosquilha ontem foi muito mal, o Edenilson caiu de rendimento, e o Internacional ia bem até o Guerreiro tá em campo, né? E acho que o Internacional, ele mais entregou o resultado, as deficiências do Internacional foram tantas, que ele ressuscitou o próprio Fluminense dentro do jogo. Isso realmente é impressionante. Tu viste o jogo, Maiká? Sim, Silvio, a gente trabalhou, né? Trabalhamos aqui no jogo do Inter, do Grêmio também, todos os jogos. E, assim, o Kleber acabou de dizer o que eu acho também. O Inter perdeu uma belíssima oportunidade, o jogo na mão, principalmente no primeiro tempo, né? E esse campeonato, Silvio, eu acho que o campeonato está bem aberto. Essa oscilada que o Flamengo deu no começo, claro, tá tudo muito recente. A gente vê o Atlético Mineiro aí pintando como... né, até pelo histórico do Sampaoli, que levou o Santos ano passado ao vice-campeonato. E assim, o Inter perdeu uma belíssima oportunidade, não só na questão da tabela, obviamente, né, as 3 vitórias colocaria o Inter numa posição já com uma certa vantagem. Hoje a gente só tem o Atlético Mineiro com as três vitórias, já tem uma rodada de vantagem, se a gente analisar assim. Mas a questão moral, né, Silvio? O Inter veio de um resultado... ok, normal, entre aspas, normal, perder um Grenal, poderia acontecer, né? Agora, a forma como o Inter perdeu aquele Grenal na Arena pro Grêmio foi muito impactante, né? E aí o Inter deu uma boa resposta, mesmo contra o Curitiba, que não jogou muito bem, foi lá e fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo, aí jogou bem contra o Santos, aí teve um primeiro tempo muito bom com o Fluminense, e aí o segundo tempo do jogo de ontem do Inter é irreconhecível. Algumas coisas que eu não consigo entender no Inter são as substituições que o Kudê faz, né? E olha que eu sou um cara que admira o trabalho dele e sei que ele tem um retrospecto muito bom aí. Ele mudou a ideia de jogo do Inter, mas no momento, se assim, a derrota de ontem do Inter passa totalmente pelo técnico, substituições erradas. O Odair fez uma mexida no final do primeiro tempo, tirou o Nenê lá do arquivamento da ponta direita, colocou ele mais por dentro, e aí o Fluminense mudou e parece que o Inter não viu, né? É isso que o Kleber citou também, esse samba de uma nota só. O Kudê dificilmente ele sai desse esquema dele. Então chega uma hora que fica meio previsível, né? Fica meio... assim, se o adversário muda a forma de jogar, né, Baldasso? E tu não muda, tu vai ficar vulnerável de alguma maneira. Eu até admito, Maiká, que ele não mude o esquema em nenhuma oportunidade. Ele pode continuar com o mesmo esquema. Só que aí, com as peças, ele vai ter que mudar a característica do time. Se tu tira o Lindoso e põe o Musto, tu não muda nada. Se tu tira o Bosquilha e coloca o Marcos Guilherme, tu não muda nada. Muito menos, e aí além de não mudar, tu piora quando tu tira o Guerreiro e tu coloca o Potker. Eu passei um mês inteiro dizendo que o Yuri veio para o Internacional para especialmente ser o substituto do Guerreiro. Aí o Yuri consta pela primeira vez em forma física, legalizado no banco de reservas. O Guerreiro, que era o melhor em campo, tem um problema na metade do segundo tempo. Não entra o Yuri, entra o Potker. Mas vem cá, cara, como é que tu vai encontrar alternativa de jogo se tu não muda o teu esquema e as tuas trocas são sempre 6 por meia dúzia? Tu não vai nunca encontrar uma alternativa fazendo isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou, assim, absolutamente tranquilo para repetir aquilo que eu já expressei ontem, depois do jogo, em vídeos que eu fiz,
porque já no jogo contra o Santos, e até antes do jogo contra o Santos, mas terminou o jogo contra o Santos, o Inter jogou muito bem, ganhou de 2-0, e eu fiz um vídeo, e lá pelas tantas eu disse uma coisa que me chamava a atenção do Internacional já há algum tempo, que é exatamente o fato do treinador do Internacional ser submisso a hierarquias. E isso passa por aquilo que tu estás dizendo, Baldasso. O primeiro jogador a entrar é o Potker, se precisar de uma substituição. O segundo é o Musto. O terceiro, normalmente, é o D'Alessandro. Hierarquias dentro do Internacional. Ele é submisso a isto. Porque eu cheguei a dizer o seguinte, quando um jogo vira no segundo tempo, no primeiro tempo estava melhor para o Internacional. Quando vira no segundo tempo e o Inter cai de produção e o Fluminense vem bem melhor, esse é o momento do técnico. Esse é o momento do técnico surpreender, acima de tudo, nas suas alterações. E não fazer as mesmas, que a gente já sabe que não haverá resposta aí. E eu não consigo compreender como um técnico chega nesse ponto, com tanta experiência, chegou aqui com tanta força na torcida, que imaginava, afinal de contas, que o Internacional iria mudar em relação àquele seu modelo de jogo que vinha sendo adotado, carimbado pela direção, lá no tempo do Odair, e ele realmente propôs uma coisa diferente. Eu concordo contigo, Baldasso, eu não sou contra, eu até gosto desse esquema do Internacional, mas, por favor, o esquema não é aquele apenas pensado e que não vai alterar de modo algum durante a partida, ou que não vai alterar substancialmente a troca, a substituição que ele faz, por exemplo, no segundo tempo, que é sempre a mesma. Submisso a hierarquias. E esta não é uma questão apenas do técnico, hein? A direção do Internacional, se pensar de forma diferente, é bom que se diga, se pensar de forma diferente, ela vai ter que intervir, ela vai ter que fazer uma intervenção. Ela vai ter que dizer para o treinador, olha, não pode ser assim, alguma coisa diferente precisa ser feita. E outra, ela vai ter que dizer para o treinador que a única possibilidade de vender o jogador hoje, ganhando um bom dinheiro, vender para o exterior, é usando garotos. Ou ele usa, ou ele diz que os garotos não têm absolutamente condição nenhuma. Porque como está o Internacional neste momento, realmente é absolutamente preocupante. Uma outra coisa que eu quero falar, sobre individualidades, buscando agora as individualidades. Primeiro, jogou ontem o menino Zé Gabriel, porque o Fux foi vendido, né? O menino Fux foi vendido, o Inter vai ganhar um bom dinheiro com isso. O Zé Gabriel teve uma atuação muito boa. E o pênalti que ele cometeu, que poderia ser uma falha dele na medida em que ele levanta o braço, hoje circulou, vocês já devem ter visto, uma imagem que mostra que ele foi puxado. Ele foi puxado por um jogador, se desequilibrou quando foi puxado por um jogador do Fluminense. Por que eu estou fazendo um elogio ao Zé Gabriel? Porque a torcida do Internacional tem uma dificuldade imensa de criticar ídolos. A torcida do Internacional tem uma dificuldade imensa de criticar neste momento um jogador que vem numa fase técnica terrível, chamado Victor Cuesta. O Cuesta tem falhado sistematicamente. Nós já perdemos alguns jogos na temporada por causa do Cuesta, especialmente na bola aérea. Perdemos um Grenal no Beira-Rio com uma falha dele por cima, perdemos um Grenal na Arena com uma falha dele por cima. Contra o Santos, agora, foi anulado um gol em que de novo havia uma falha dele por cima e o cara ficou na cara do gol. E ontem, de novo, uma partida terrível do Cuesta. E não adianta, Benfica, porque sempre com essa coisa da idolatria, o Cuesta tá mal porque o Moledo não tá jogando. Não é por causa disso. Porque tem alguns jogos deste ano que o Inter tomou gol por bola por cima, que era o Moledo na zaga ainda. O Cuesta cometeu falhas com o Moledo como parceiro, com o Fux como parceiro e com o Zé Gabriel como parceiro. O Cuesta está mal. Então, assim, tem que resolver. Meio zagueiro não me serve. O zagueiro limpo, que tira a bola por baixo, que dá o bote perfeito, se por cima ele não me ajudar também, ele não me serve. Então é posicionamento, tem que se entender isso. Outra coisa, Moisés, chegou num ponto com Moisés, que quando Moisés não compromete, nós ficamos aliviados. E nós quase elogiamos o Moisés quando ele não compromete, de tão pouca expectativa que nós temos em relação a ele. Não pode o lateral esquerdo do Internacional
ser um lateral que o máximo que ele consegue é não comprometer. Tu não ganha nada, especialmente nesse esquema, com um lateral que simplesmente, às vezes, não compromete. E aí entra a direção do Internacional, que não teve competência para solucionar o problema da lateral esquerda do Inter. O Inter tem 4 laterais esquerdos. O 4º lateral esquerdo do Inter ganha 350 mil por mês e está correndo em volta do campo, que é o Natanael. Então, assim, assuma o Internacional a sua incompetência em resolver o problema da lateral esquerda e contrata outro. Vai buscar o Jorge, que está querendo sair do Mônaco, logo o Mônaco não quer mais ele, que é um grande lateral esquerdo. Porque aí sim é um problema. Aí sim é um problema. Agora, individualidades estão caindo no Internacional. Bosquilha não está jogando nada. Nada. O Marcos Guilherme já tinha saído do time porque não estava jogando nada também. Então eu ressalto aqui o menino Zé Gabriel, que para mim tem que ser titular no lugar do ou Lindoso Musto ali na abertura do meio-campo, e ressalto aquele que nós já criticamos em muitas oportunidades e que continua sendo o melhor jogador do Internacional, Paolo Guerreiro, que ontem, enquanto estava em campo, foi o dono do time e o Inter estava melhor que o Fluminense. Em seguida, eu quero colocar uma questão para o Kleber aqui, mas antes o Maicá está, inclusive, no celular. Eu não sei se está entrando alguma informação de última hora ou em relação a essas questões do Internacional aí, Maicá. Eu tô sempre de olho aqui, né, Silvio, nos comentários também, na rapaziada que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, Facebook, Twitter. Tem uma galera aqui, Silvio, concordando com o Baldasso também, comentando a atuação do Inter. A Karina, que está sempre conosco aqui, dizendo que a pior coisa foi que o Cudê perdeu pro Odair. O Gustavo Neves, time que ganhou... O Odair de casa. Time que ganhou do Santos era o time escalado pelo Odair. Coronavírus. O pessoal tá lembrando muito do Odair aqui. O Rogério Arnold, o Cuesta tem que melhorar. Os caras sempre nas costas dele, ele olha pro alto e não vê a bola chegando, né? Muita bronca, assim, porque... O Cuesta era eu jogando vôlei no colégio. Eu ficava na rede só olhando para cima, a bola passando de um lado pro outro. É mais ou menos o que o Cuesta faz na bola aérea. O time do Fluminense tem uma molecada ali, tem o Evanilson, que é um bom jogador. Enfim, é um time muito modesto, né? Como é que é? Tinha uma molecada? O Fluminense é uma molecada, com o Nenê, né? O Fred tá fora, o Ganso tava no banco, mas impressionante, hein? Mais pressionado do que o Internacional, o Fluminense. Sim, o Kleber... No entanto, não está deixando de colocar garotos, seu Eduardo Cudê. O Kleber lembrou, acho que foi a primeira vitória do Fluminense após o retorno do futebol, né? Se não me engano, em 9 jogos. E assim, na minha opinião, o Fluminense vai brigar lá, 13º, 12º. O time é muito modesto, né? E assim, o que mais me impressionou... Oi? O Baldasso, o Kleber, estão me ouvindo ou não? Sim. Atenção, congelou todo mundo. Eu preciso que o Júnior B me mande uma informação para cá. Melhorou agora? A gente está te ouvindo, Silvio. Travou aí. Nós todos estamos ok aqui. Você está... Tá certo, então tá. Então travou para mim, no caso. Travou para ti aí. Tá tudo certo. Travou para ti, filho ingrato. Aí bateu angústia em mim, eu fiquei preocupado. Mas segue então, por gentileza, Maicá. Não, só queria dizer o seguinte, ainda bem que tem 5 substituições no jogo, né? Porque senão uma ele ia gastar botando Musto. A paixão do Cudê pelo Musto, tirou Lindoso por Musto. E o Fluminense que eu estava falando, Silvio, é uma molecada, como tu bem citou ali, que o Inter acaba não fazendo a mesma coisa. Primeiro, assim, o Fluminense é um time que vai brigar lá embaixo, na minha opinião, 13º, né? E a questão é que a fragilidade do time do Fluminense, que não atacava o Inter, e simplesmente o Inter colocou o Fluminense no jogo. E assim, para mim, eu falei antes que passa pelo treinador, ele não está enxergando algumas coisas no time. Ele não está enxergando que a lateral esquerda que o Inter não existe pelo lado esquerdo, porque no lateral esquerdo é muito fraco. Será que ele não enxerga, Silvio, que o Potker não... Ok, já teve a sua utilidade, mas não deu. Nessa volta ele não deu de novo, entendeu? Tem o guri que foi contratado a peso de ouro, coloca o guri para jogar. Sabe? Coloca o guri pra jogar logo. Já bota pra jogar. O Guerreiro machucou. Aliás, a lesão do Guerreiro parece ser meio séria. Eu não sei se o Baldasso tem alguma informação,
mas na hora parecia ter sido apenas uma pancada. Que tu não esteja certo, Maiká. Vou atrás dessa informação. Porque a imagem que a gente teve aqui é que o joelho dele forçou, né? O Lucas Claro vem pelo lado e o Guerreiro vai na dividida meio desequilibrado e o joelho dele dá uma dobrada para dentro e ele sentiu. É joelho, né? Tomara que não seja nada grave aí. Porque assim, o Guerreiro ontem jogou 60 minutos e foi o melhor em campo, né? Carregou o ataque do Inter nas costas. O Maiká, sobre essa questão de usar garotos, eu já sei qual é a resposta do Internacional. A primeira resposta é que tem que ir com tempo, estamos preparando, com calma, esse tipo de coisa. Em seguida, encerra, inclusive, o mandato do presidente do Internacional. Faltam poucos meses para isso, né? Então não vai ser nele que vai surgir essa revolução, pelo jeito, do Internacional. E a segunda resposta é, caso escale garotos e eles não saiam bem, tá aí, ó, porque é fácil falar de garoto. Tá aí, a gente tá dizendo, é preciso calma, é preciso tranquilidade, ou coisa. Essa vai ser a resposta, é se entrar garoto e o garoto não for bem. Porque é possível, dentro dessa cultura, criticar garotos. É possível deixar um garoto para entrar aos 44 do segundo tempo, sabe? Não há maior reação contra esse tipo de providência. Que tipo de preservação é essa com os garotos em que tu coloca o Peglo quando o time tá perdendo e bagunçado dentro de campo no final do jogo? Eu falei fora do ar aqui e eu vou repetir no ar para vocês. Contra o Santos no Beira-Rio, o Inter dominava o jogo, tinha o jogo controlado, jogo decidido. Quem é que entra aos 35 do segundo tempo? O seu D'Alessandro, para desfilar a sua qualidade em campo no jogo decidido. Aí no jogo do Maracanã, com o time perdendo, bagunçado, quem é que entra aos 35 no segundo tempo? O Peglo. Só faltou o Kudê fazer com o Peglo a mesma coisa que o Celso Rotti fez com o Chiquinho. Ter batido nas costas e ter dito o seguinte, vai lá, xodozinho da torcida, resolve a situação. Foi uma crueldade o que o Kudê fez com o Peglo ontem. Uma crueldade. Kleber Grabowski, esse é o Bairrista FC na parceria Grupo Bairrista com a RDC TV. Kleber, eu tenho dito o seguinte... Sim, fala, Kleber. Eu não sei se vai encaminhar por aí, mas eu acho que está na hora de alguém na direção do Internacional chegar no Kudê e dizer para ele só, não dá mais para insistir no Potker. Olha, o Internacional tem Nonato, Zé Gabriel, Johnny, Prachedes, Yuri e Peglo. Esses jogadores estão pedindo passagem, esses têm que aparecer no time. E azar se entrar e não der resposta, daqui a pouquinho o Guri vai dar uma resposta super boa e vai oscilar, é normal para quem está se firmando, mas tem que jogar, o Potker não pode ser a primeira opção, porque... Lindoso, Musto, Lindoso, sempre essa troca. Eu acho que já se percebeu que não vai funcionar, só que tá faltando alguém que combine com o Kudê. Vamos avançar, vamos um pouquinho mais à frente. Pô, o Internacional nunca teve uma safra tão boa. Eu citei aí 6, 7 jogadores. Eu não falei do Vinícius Tobias, que é um guri de 17 anos que já chama a atenção do futebol europeu. O Léo Borges foi chamado para o grupo de cima para ganhar um pouco de estofo. A gente não vê entrar, né? Aí tem Moisés, Musto, Lindoso, Potker, Wendel e Natanael. Esses caras, volta e meia, aparecem no time titular. O Internacional tá perdendo tempo. E o que tá salvando o Inter? É o Bruno Fux sendo vendido, né? São os jogadores que vão mais adiante estourar. Nem todos vão vencer, mas o Internacional não pode arquivar sem dar uma rodagem. Até agora a gente não consegue dimensionar o tamanho do Prachedes. Por que o Prachedes não entra nunca? Por que o D'Alessandro tem que entrar? O Prachedes só tem que entrar aos 44 do segundo tempo. Olha, acho que a direção do Internacional tem muita culpa também nas escolhas do Kudê, cara. Weber, ninguém vai dar uma resposta inferior ao Potker e ao Moisés. Ninguém vai dar resposta inferior. Eu só quero que os guris tenham o mesmo número de chances que o Potker e o Moisés tiveram. Eu te garanto que a resposta vai ser superior. E outra, sobre a intervenção da direção, alto lá. O senhor Kudê está indo em toda a coletiva para dizer que o grupo do Inter é inferior ao que ele imagina. A direção tem que aparecer no processo, né? Toda a coletiva que o Inter vai mal, o Kudê vai para a coletiva para reclamar do grupo de jogadores. Mas o que é isso? A direção que chegue para ele e defina. Vem cá, meu amigo, tu ganha 700 mil reais por mês e tu tá reclamando toda vez que tu perde no grupo. A culpa nunca é tua. Faz o seguinte, tu escolhe o que tu quer na tua vida. Se tu acha que com esse grupo tu não vai conseguir ganhar nada, vai embora, eu trago outro. E outra coisa, Fabiano, esse grupo do Inter, na média, não é muito pior do que os outros. A gente viu sábado, o Grêmio não tem alternativa no banco depois que o Everton foi embora, né? Trouxe o Thiago Neves, né?
É no padrão, tu pega o Atlético Mineiro que vai buscar mais 5 no mercado e tá gastando o que não tem, eu acho que vai correr um risco de endividamento muito grande, e o Flamengo que já tem um grupo montado, o resto é tudo igual, cara. Uma prova disso são os resultados, é um ganha, um perde-ganha constante nessas 3 primeiras rodadas. É verdade. A propósito, Kleber, em seguida o Grêmio, mas eu disse que ia fazer uma colocação para ti, precisa, que é a seguinte, Silvio. Kleber. Não precisa falar do Grêmio, eu tô de saco cheio já dessa história também. Então, tá aí da prova de que precisa. Kleber, o que eu ia colocar para ti é o seguinte: um sistema baseado na intensidade do seu time, dos seus jogadores, um modelo que trabalha bastante a intensidade, não é um modelo errado para os padrões atuais do futebol. Um futebol de muita exigência no mundo todo. Então, intensidade é uma das ferramentas mais importantes usadas hoje. Agora, estou falando isso que já falei semana passada, por exemplo. A intensidade não pode dispensar a criatividade, a capacidade de criatividade. E o que o Internacional tem, se a gente pegar, por exemplo, como referência a sua linha de 3, é apenas intensidade. Porque agora nós temos o Edenilson, que centralizado, mas que sai muito para a direita, trocando com o Bosquilha, que foi jogado ali, para que o Bosquilha apareça no meio, e o Patrick no lado esquerdo. É um sistema com uma linha de 3 de muita intensidade, mas eu pergunto, cadê a capacidade criativa? É fundamental que exista a capacidade criativa. Tanto é verdade que eu tenho falado de vocês também, que nesta linha de 3 centralizada era o momento de dar uma oportunidade, por exemplo, para Praxedes, porque ele tem o pensamento, ele tem a capacidade criativa, ele tem a qualidade do passe, que é superior a de qualquer um jogador, e qualidade de passe também é fundamental no futebol de hoje. Mas o Inter não. O Inter, pelo seu treinador, só pensa na intensidade. É um negócio que ele só pensa naquilo. Intensidade. Muito bem. E a hora que tiver que pensar? Deixa eu dizer só uma coisa para vocês. Que interessante isso. O Maicá citou há pouco. O senhor Odair Helman ontem tirou o Nenê da ponta e botou o Nenê no meio. No jogo de xadrez, que é a parte tática de uma partida de futebol, esta foi a mexida de peças do senhor Odair Helman. Essa simples mexida de peças... Baldasso, ele saiu do 4-2-3-1, passou para um 4-1-4-1, né? Só que o Nenê por dentro, aí começou a armar o time e começou a chegar mais. E o Evanilson estocando em cima da zaga. Aí encaixotou o Internacional. Benfica, quando uma mexida de peças do adversário te encaixota, te desmonta, tu tem 2 alternativas. Ou o teu treinador lança a mão de também uma jogada certeira que taticamente vai reverter essa situação, ou tu tem a individualidade para resolver o teu problema e tu centralizar nela a solução dentro de campo. O Inter não tem isso. O Internacional tem um esquema que quando ninguém encontra o antídoto, ele arma bem no meio-campo, mas ele realmente não tem essa solução criativa. Não tem um jogador de vitória pessoal. Não existe um jogador no Inter de vitória pessoal. O Maicá está sendo inteligente, está falando um monte a respeito do jogo do Inter, porque ele não quer falar do jogo do Grêmio, vai ter que falar. E o Baldasso entrou em cima da fala do Kleber, que eu estava colocando a questão para o Kleber Grabowska. Não, mas aí... Deixa o Fabiano extravasar, que eu acho que a leitura do Fabiano com essa indignação, acho que representa boa parte da torcida do Internacional que não compreende, né, o processo que passa pela cabeça do Kudê. O Internacional é um time muito reto, né, Silvio? O Internacional não tem o refinamento de invadir uma área na jogada individual. Olha, ontem quem fez a diferença ofensivamente foi o Paulo Guerreiro. Ele construiu jogada em velocidade, né? O lance que origina o escanteio é uma roubada de bola do Guerreiro que serve pro Galhardo, e aquele gol que o Edenilson não consegue concluir, o Patrick pega a sobra, também é jogada do Guerreiro. Então é o Guerreiro diferencial. O Edenilson é um jogador reto, é um jogador de velocidade. O Patrick tem o drible, mas não é um drible agudo, né? É mais um futebol de salão dentro do futebol de campo. É um drible curto, né, no espaço pequeno, mas que não ganha muito espaço. E o Bosquilha é um cara que está alternando. E ontem o que o Bosquilha errou ontem, que foi a pior atuação do Bosquilha. E tem uma coisa que me preocupa, eu não ouvi as explicações da direção do Internacional, mas certamente alguém deve ter dito que foi a pior atuação do Inter na temporada. Não foi, né, porque o Internacional ali faz um rodízio de más atuações com algumas boas atuações. O Internacional está muito refém da lembrança de março, Benfica.
Mas, Kleber, olha a submissão à hierarquia. O Bosquilha foi tirado a 2 jogos do seu lugar, o lugar da preferência, que ele estava bem, que é o movimento pela esquerda nessa linha de 3. Ele foi tirado em função do submissão à hierarquia, porque tem que encontrar um lugar para o Patrick. E eu não estou nem dizendo aqui o que o Patrick não mereça. Ele até está jogando bem, mas ele foi tirado dali, o Bosquilha. Quando o Inter tem Edenilson e tem Bosquilha pelos lados, o Inter tem essa intensidade. Para ter essa intensidade pelos lados e no movimento de ataque é preciso de alguém que não apenas pense, mas que acima de tudo tenha passe qualificado para a entrada desses jogadores dos lados com muita rapidez. E o Internacional não tem esse passe qualificado hoje. Aí isso que está acontecendo... Não tem ou não sabe se tem? Pois é, né? Não, mas não tem no time, é isso que eu quero dizer, o técnico não escala, né? Eu acho. Outra coisa, ontem a gente estava falando isso também, né, Júnior? O Patrick tem que jogar, é melhor que os outros, tudo bem. Bota na lateral esquerda, abre outra posição no meio-campo, bota o Bosquilha, bota o Prachedes, tenta o Peglo. O Internacional tem alternativa, não dá para dizer sem testar que o grupo é curto. E assim, a dúvida que tá me nascendo nessa história toda é se o Kudê entende que tem, se o Inter tem jogadores para que entendam o que o Kudê quer fazer. Porque assim, esse esquema dele é legal, é interessante. Quando o time compra o barulho e faz Ó, chegou a informação aqui. Opa, atenção. Silvio, chegou a informação aqui da assessoria de imprensa do Inter. Guerreiro lesão no ligamento cruzado do joelho direito fora do restante da temporada. Cirurgia da temporada? Realizará cirurgia nos próximos dias. Atualizaremos quando tiver nova informação. Tem um grupo de WhatsApp chamado Pautas Coloradas que vem com as informações, né, para a imprensa, né? Não é de torcedores, é um grupo onde as informações da assessoria do Inter que passa para a imprensa, né? Então a informação aí do Rafael Antoniucci, né? O Antoniucci, que é assessor de imprensa do Inter, lesão no ligamento cruzado do joelho direito, fora do restante da temporada, realizará cirurgia nos próximos dias. A notícia... Olha, a gente comentou ontem, né, durante a transmissão, que parecia ser sério mesmo, assim, porque o joelho dele dobrou, né, para dentro, assim, sofreu uma pancada forte e ele estava desequilibrado, né, com o pé quase no gramado, então naquele choque ali acabou tendo a torção. Então aí a notícia é a pior possível, né, Silvio, Baldassi e Kleber, melhor jogador do Inter. É a pior possível para o Inter e pior possível para o jogador, cara. O cara estava nesse momento bem no Internacional, jogando, exercendo a sua atividade, em seguida começa as eliminatórias, né? Tem os jogos da seleção peruana. Que coisa ruim, cara. Triste realmente para o jogador e para o Internacional, Baldasso. Perde a sua referência, perde seu centroavante. Perde a sua grande referência. Essa notícia é trágica. Bom, agora o Yuri, né? Novo titular do Internacional, o Yuri. Vamos ter que passar por cima disso. Agora a notícia é trágica. É absolutamente trágica. Kleber, alguma palavra sobre isso? Porque eu quero provocar o Júnior Maicá em seguida. O Inter perde seu jogador mais decisivo, né? É o cara que estava fazendo a diferença na campanha do Internacional, o cara que tinha a qualidade individual, artilheiro do campeonato. Ontem foi o melhor jogador do Internacional em campo, sem dúvida nenhuma, né? E agora é a hora do Yuri Alberto. Acho que ainda bem que o Internacional, né, conseguiu trazer o Yuri Alberto, porque acho que é uma boa alternativa. Não está pronto, mas acho que é um jogador que pode crescer. E outra coisa que eu estava falando, né? Se falta no Internacional um líder dentro de campo. O Guerreiro também, né? Não era o líder completo, até porque joga lá na frente, mas uma experiência que vai fazer falta para a gurizada do Internacional. Acho que também nesse aspecto aí de liderança, o Internacional perde muito. Júnior Maicá, Silvio Benfica, muito brabo aí com o Grêmio. O que é, rapaz? Eu tô brabo sim, Silvio. Tô realmente muito brabo com o Grêmio, porque o Grêmio tomou uma decisão equivocada na semana passada e acabou criando um problema para si mesmo, né? Porque assim, por mais, né, que a tendência sempre seja vencer, e o Grêmio até produziu para vencer o jogo sábado contra o Corinthians, a gente pode considerar um resultado, entre aspas, normal. Acontece empatar com o Corinthians. O Corinthians há bons anos tem tido essa postura, principalmente contra o Grêmio, né, de se fechar realmente.
E assim, o que eu lamento, né, como torcedor, é o jogo contra o Ceará. Aquele jogo, sim, foi uma falha, para mim, grave de planejamento do Grêmio. Não precisava ter esvaziado, já comentamos aqui várias vezes. Uma coisa é poupar alguns jogadores, outra coisa é esvaziar o jogo, né? O Grêmio poupou até o goleiro contra o Ceará. Alguém me explica a necessidade de poupar o Vanderlei contra o Ceará. Vem o jogo contra o Corinthians, aí a gente, né, pode discutir aqui o que aconteceu dentro de campo. O Grêmio está com alguns problemas, sim. Né, o principal deles é a ausência do Everton, porque a torcida vai ter que ter calma com o PP, porque ele não está jogando mal, é uma questão de tempo realmente, de adaptação e de característica também, né? São jogadores diferentes, e um jogador que estava no estágio avançado já da carreira, e um jogador agora, o PP, que está surgindo. Mas assim, o Grêmio poupou contra o Ceará, um jogo que facilmente teria vencido. Pega um Corinthians em casa que já sabia que seria um jogo muito mais difícil e uma sequência complicada. Pega o Flamengo fora agora, a gente está aí vendo o início meio cambaleante do Flamengo, mas o Grêmio ainda não descobriu como é que se ganha do Flamengo, né? Ano passado o Flamengo, com um time misto, quase reserva, ganhou do Grêmio na Arena com facilidade pelo Brasileirão, por exemplo. E assim, e o jogo contra o Vasco, né? E o Vasco pinta como uma surpresa. O Ramon, ex-jogador, ex-meia, técnico do Vasco, ajeitando a casa, né? Com todas as dificuldades do Vasco, com todas as limitações. 2 vitórias. Então, o Grêmio criou um problema para si ao não vencer o Ceará. Pega um adversário difícil em casa. E aí eu sei que a gente vai começar a falar de dentro de campo também, das falhas que o Grêmio tem. O Grêmio tem 6 pênaltis no ano e errou 4, só para começo de conversa, né? Os problemas de grupo que o Grêmio tem, o Grêmio precisa contratar urgentemente. O Grêmio precisa contratar. A gente está falando aqui também que o Grêmio precisa de um centroavante de mais qualidade. O Diego Souza deu resposta. É um excelente jogador, fez uma bela jogada que resultou no pênalti. Ele é um jogador interessante, está dando resposta para o Grêmio, mas não é suficiente. O Grêmio precisa de um centroavante, um atacante indiscutível por ali, né? E agora vai para uma sequência, Silvio, de 2 jogos fora. E assim... o jogo contra o Flamengo já é uma pedreira, e o jogo contra o Vasco também não parece ser nada fácil. Sobre o PP, o problema até não está exatamente no PP, a gente sabe da qualidade que ele tem, mas realmente é preciso calma, muita calma, porque está muito longe do Everton. Simplesmente saiu o maior jogador do Grêmio nesse momento, talvez o melhor jogador do Brasil saiu. Então, simplesmente, agora é tu, PP, e está resolvida a parada, não é assim. Mas tem uma coisa pior do que isso. A partir do momento em que o PP vira o titular, não tem ninguém para colocar eventualmente no lugar do PP ou no ataque do Grêmio como uma alternativa mais forte, que era o PP. O PP era uma grande alternativa, Kleber, no banco de reservas. Agora ele é titular, sem chegar perto do nível do Everton, e não tem ninguém para mudar ali no banco, caso seja necessário, coisa que acontecia no tempo do PP. Ou seja, Silvio, o Grêmio não tem nenhum dos 2 estágios. Não tem o titular que faz a diferença, que é o Everton, né? Porque o PP não atingiu esse estágio ainda. E não tem o cara que entra para mudar o jogo, que era a função do PP. Então o Grêmio, por enquanto, está desguarnecido nessas 2 funções, no time titular e no banco de reservas. E outra coisa, sem o Everton, tem uma cobrança muito grande, né, uma expectativa muito grande em relação a que resposta imediata o PP pode dar, mas também tem uma cobrança em relação ao Alisson, né, porque como o PP não vai resolver tudo sozinho e a resposta dele não vai ser do tamanho que o Everton dava, o Grêmio vai precisar mais do Alisson, e daqui a pouquinho vão exigir alguma coisa que o Alisson não tem, né? O Alisson é bom, é um jogador útil taticamente, é um cara que faz aquele corredor do lado direito, inverte de posição, e no jogo de sábado a gente viu muito isso, né? O PP indo pro lado direito, o Alisson vindo pro esquerdo. Daqui a pouquinho vão exagerar também, cobrando do Alisson algo que ele não é. Sabe, o Grêmio foi, para mim, assistindo a partida, foi irritante. Às vezes, eu penso que o Grêmio e que o Renato prepara o Grêmio apenas para jogar Grenal, para terminar com a intensidade no Internacional, para o meio-campo do Grêmio jogar bem e até ser mais ágil, e para vencer o Grenal. Parece que o Grêmio só se preocupa com isso, porque de resto, cara, voltou para mim no sábado a lentidão de movimentos desse meio-campo do time do Grêmio, cara. Nada, o Grêmio não encontrava a solução por aí. Então, às vezes eu fico pensando, claro, fazendo uma figura, assim, que realmente o Grêmio se prepara muito bem para enfrentar a Grenal. Viu, Fabiano Baldasso?
para enfrentar a Grenal, para ganhar o Grenal, porque de resto a gente nunca sabe que Grêmio vai entrar em campo. Se é o Grêmio com aquela qualidade que demonstra no Grenal, ou se daqui a pouco é o Grêmio do sábado passado, como já foi várias vezes nessa temporada, modorrento, lento nos movimentos do meio-campo. Viu, Baldasso? Nós teríamos provavelmente uma segunda-feira de repercussão bastante negativa no Grêmio por conta do que aconteceu, mas o Inter sempre consegue isso. Na hora de ser a hora da crise do Grêmio, o Inter consegue ir lá e fazer uma crise maior ainda e causar uma decepção maior. É impressionante. Mas, Benfica, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu tô arrasado, cara. Eu tô arrasado. Tô completamente arrasado. Não quer falar do Grêmio. Não quer falar do Grêmio, viu? Não, eu tô arrasado, cara. Eu perdi o rumo no programa. Eu perdi o rumo. Eu não sei. Vocês estavam falando e eu tava só pensando o que vai acontecer agora, cara. O que vai acontecer sem o Guerreiro, cara? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei como é que nós vamos suportar brigar por alguma coisa no restante da temporada sem a nossa referência. Não sei. Quer que eu te dê a escalação de quarta-feira contra o Atlético Goianiense? Se tu botar o Potker, vai ser a segunda vez que eu vou abandonar o programa no meio. Eu vou botar do meio para frente o time. Lindoso, até fazendo esta função aí do Musto. Ou Musto. Ou Musto e Lindoso. Atenção. Eu já vou mais adiante, Silvio. Edenilson, Bosquilha, Patrick, Galhardo Tá levantando, Baldasso? Não. Tu vai botar o Yuri. O Yuri. Ótimo. Não, vai jogar o Yuri. Tem outra possibilidade. Pode que ele assina a demissão dele do Internacional. Ele vai botar o Yuri. Tem outra possibilidade aí, não sei se vocês concordam, que é o Musto aparecer de centroavante. O Musto no lugar do Guerreiro. Mas agora a gente está ironizando, mas, ô Kleber, tenta falar sério. Por que o Musto? Por que o Musto tem que entrar? Qual é a explicação para isso? Não, e outra coisa, qual é a diferença que faria o Musto na hora que o Internacional tá prestes a levar o segundo gol, né? Olha, tá levando 2-1, para com isso, né? Recua o Edenilson, bota um outro jogador, vai pra cima. Se perder de 3-1, 2-1 no início do Campeonato Brasileiro não faz diferença nenhuma. Não, mas sai Lindoso e entra Musto. Não dá para explicar, né? E outra coisa, se o Internacional não colocar o Yuri Alberto já de cara, olha... Então, o Cudê vai perder todo o crédito que tem com a torcida no Internacional. O Potter, todo mundo sabe que não é a solução, né? Tu traz um garoto que nem Yuri Alberto, o Internacional foi lá, comprou uma briga com o Santos, conseguiu trazer o cara, né? E não utilizar, olha... Então, é mais um campeonato, assim como o Grêmio, de mera figuração do Internacional, né? Aliás, voltando para o Grêmio, Silvio, eu não gostei do que o Cudê falou, né? E não gostei do que o Renato falou. Aliás, as entrevistas do Renato, elas são espetaculosas, né? Na quarta-feira, depois do jogo contra o Ceará, ele disse, até eu tô cansado. Há 4 meses, sim, 4 meses na praia, acompanhando tudo à distância. Não é uma explicação. Aí no sábado ele disse, meu time foi muito bem, parabenizo meu grupo, só faltou o gol, e se a gente tivesse ganho, vocês estariam elogiando. Não, também não. O primeiro tempo do Grêmio foi apático, né? Já vou trazer mais uma informação aí, ó. A especulação muito forte que contra o Vasco é time misto. Eu já vou dizer pro torcedor gremista o seguinte aqui, ó. Nem olha jogo do Brasileirão, esquece. Se guarda aí pra Copa do Brasil, Libertadores, que o Grêmio não quer jogar o Brasileirão. Porque aí chega no final do ano é aquela lenga-lenga lá de vaga no G4. Ninguém aguenta mais essa história. O Atlético Mineiro, final de ano, cara. O Atlético Mineiro com o time limitado, Silvio, vai ganhar esse Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Ô, Maicá, tu tem razão, eu concordo contigo. Eu não aguento mais, viu, Baldasso e Kleber, aquele nosso final de ano aqui, em que a gente fica apenas com o Campeonato Brasileiro, e aí começa aquele negócio, olha a disputa, se entrar até a 4ª posição, tem vaga direta para o ano que vem na Libertadores da América. Por favor, e tu tens inteira razão, o Grêmio está desistindo do Campeonato Brasileiro, só que eu achei que ia desistir em setembro, mas já está desistindo antes, na verdade. Porque tu tá me dando agora a informação de que pensa em time misto pro final de semana contra o Vasco, é isso, Maicá? A informação é que, claro, a gente só vai saber antes do jogo, né? Mas a informação é que o Grêmio vai poupar para jogar a final do Gauchão na quarta contra o Caxias. É uma possibilidade muito grande de time misto. É porque o pessoal tá cansado, né? Aí o torcedor gremista fica enchendo o saco em rede social. O Atlético Mineiro só joga o Brasileirão, o Grêmio tá em 3 competições. Meu amigo, a Libertadores é daqui a um mês.
A Copa do Brasil é só nas oitavas. O torcedor tem que brigando. O torcedor tem que parar. O torcedor tem que parar de ser tiete de jogador e torcer pro time ganhar, velho. Tem que parar de ser passar a mão na cabeça do jogador. E outra, vocês acham que o jogador tá em casa descansando? Quarta-feira lá contra o Ceará? Conversa mole, Silvio. O torcedor, é o seguinte, ó, essa história do Grêmio no Brasileirão tá enchendo o saco já. O nosso amigo Rodrigo Born, Sander, eu acho que ele tá afim de Musto e Potker, viu? Yuri pedindo passagem, chegou ontem, ninguém sabe do cara porque pouco jogou com os profissionais. Nonato já mostrou ser muito insuficiente, mas faltou falar do Sarrafiori, projeto de craque, né? Então acho que a saída do nosso amigo aí, o Rodrigo Sander, é fechar com o Cudê, vai de Potker e Musto e boa sorte, né? Não, ele não vai poder. Não, ele não vai poder fazer isso. Ele vai ter que colocar o Yuri por um motivo muito simples. O Yuri foi um jogador que foi contratado para isso. E outra, o Yuri não está caindo de paraquedas no Internacional. O Yuri é um projeto do Inter. O Yuri é um projeto que contou com um investimento multimilionário de um investidor. O Yuri chega como um destaque da sua função nas seleções de base do Brasil. O Yuri chega no Internacional para ser ou o substituto do Guerreiro, que a gente imaginava que eventualmente pudesse estar fora, ou o parceiro do Guerreiro. Acabou. Quarta-feira, 8h30 da noite, Inter e Atlético Goianiense no Beira-Rio. O ataque do Internacional será formado por Galhardo e Yuri. E ponto final. Qualquer coisa diferente disso é loucura do treinador. Silvio, o Baldasso, o Inter vai ter que contratar, né? O Inter vai ter que contratar. Vai ter que contratar um atacante. Tem que trazer. Baldasso. O Cudê estava reclamando já que tinha pouco atacante. O Baldasso, se o Yuri veio também para ser um possível parceiro do Guerreiro, um possível parceiro do centroavante, ele vai ser um possível parceiro do Potker. Não, cara. Cara, o Cudê não vai conseguir levar adiante o seu projeto Potker. O Cudê não vai conseguir levar adiante. Ele já deve ter percebido que nem que ele queira, ele vai conseguir levar adiante isso. No Bairrista FC, Júnior Maicá vai dizer agora se está cagado em relação ao jogo da quarta-feira contra o Flamengo. Completamente. Fraldinha cheia aqui, Silvio. Tem mais Jesus, rapaz. Mas não interessa, o time é muito forte. E outra, assim, ó, o Grêmio o Grêmio não foi mal contra o Corinthians, tá? Não foi uma atuação péssima, assim. O Grêmio tem alguns problemas que são claros, assim. Essas apostas em jogadores mais veteranos. Aliás, Silvio, se me permite, eu só queria abrir um parênteses aqui rapidinho sobre o Thiago Neves. Que diabo o Thiago Neves está fazendo em Porto Alegre? O Thiago Neves, eu botei o olho nele lá no jogo. Ele é o último a sair do banco para aquecer no segundo tempo. Ele é o último no pique do regenerativo lá depois do jogo. A vontade do cara assim, ó. O Thiago Neves só tem um ânimo ali, é conversar com ex-jogador, com ex-companheiros depois do jogo, trocar a camisa. Para isso aí ele é um leão. Agora jogar, por favor. E assim, ó, o Grêmio tem um problema sério. O Grêmio resolveu apostar nesses jogadores, Diego Souza, enfim. O Maicon ainda, a gente achava que o Maicon nem ia jogar tanto esse ano, e o Maicon e justificadamente os dois são titulares. Mas não pode ser só isso, né? E outra, daqui a pouquinho, eu já estou alertando o torcedor do Grêmio. Daqui a pouquinho vai começar um zum em cima do PP. Vocês têm que ter paciência com o PP. Ele é um excelente jogador e estão colocando um fardo nas costas dele que ele não tem. Ele é um jogador em formação, de muito potencial, de muito futuro, mas ele não está pronto como o Everton estava quando saiu agora para o Benfica. Tanto é que se tivesse pronto, o PP ia para o Benfica e não o Everton. Então, assim, ó, e o Grêmio tem outros problemas para resolver. Não é o PP o problema do Grêmio. Ô Kleber, nós temos dois mal-humorados hoje no programa, hein? Brigando com a torcida. Isso a partir de amanhã não vai ser mais assim. Não, eu acho que vai ser sim. Acho que vai ser. Eu acho que o Grêmio tem que dar uma resposta na quarta-feira contra o Flamengo, porque está desistindo já na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Dos 5 jogos, o Grêmio em 2 vai poupar titulares, né? Então já está 4 pontos do Atlético Mineiro na largada do Campeonato Brasileiro. Olha, é difícil atuar. E o Internacional vai viver esse sobe e desce aí, agora com mais dificuldade sem o Guerreiro. Então acho que a gente vai ter que aguentar aí o fralda cheia, né, e o Fabiano Baldasso durante muito tempo. Muito bem. Bom, e repetindo a informação para quem está se ligando agora, Guerreiro está fora da temporada do Internacional com essa lesão. Foi em entorse, né?
Foi problema de joelho, né? Rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Então tá fora, o Guerreiro não joga mais nessa temporada. A interativa do dia hoje, num programa de televisão, é a seguinte, nesta época de pandemia, banho todo dia? Quem não sai de casa precisa tomar banho? Essa foi a interativa de um programa da televisão hoje aí. Eu gostaria que vocês respondessem. Eu não tenho mais, aqui em casa eu não tenho mais ingerência sobre isso. Eu pergunto para minha mulher, é hora de eu tomar banho? Tu acha que eu estou precisando? Quando ela diz, olha, realmente chegou o momento, eu vou lá e tomo um banho. Eu não tenho mais ingerência sobre isso aqui. Tá rindo, Maicá? Silvio, o pessoal que tá quarentenando em casa... Do banho? Tu tá rindo do banho do Baldasso, da falta de banho, eu gostei da informação dele, que ele pergunta, assim, é hora de tomar banho, aí ele vai. Eu acho que o pessoal que... Eu sempre lembro isso de uma famosa... Essa é uma famosa história, uma pergunta que se fazia lá antigamente, quando o machismo estava a mil. O cara chegava para a esposa, ou a esposa chegava, vai me usar hoje? E aí o cônjuge dizia, não, então só vou lavar os pés. Eu ia dizer isso, eu acho que quem tá tomando banho na quarentena é quem tá fazendo amor. Quem não tá fazendo amor não precisa ser todo dia. Kleber ficou quieto lá, o nosso coloque. Eu fico pensando a que ponto nós chegamos. Né? A que ponto nós chegamos. Primeiro repercutir essa bobagem. E depois cada um abrindo seu coração para ser a realidade que está vivendo. Eu só queria dizer... Que foi interativa de um programa de televisão hoje de manhã. Diante das informações, eu só queria dizer que eu não estou tomando banho todos os dias. Tá bom. Mas tu ia falar alguma coisa aí, o que era? Eu ia falar, ontem os guris aqui, o Lucas Weber, um dos nossos... das nossas mentes brilhantes aí que escrevem no Bairrista, e enfim, fez um... E também não faz sexo. E também não faz sexo. Fez uma sequência... Toma banho. Diante das especulações do Messi, né, saindo do Barcelona, ele fez uma projeção do Messi em todos os times do interior do Rio Grande do Sul. E da divisão de acesso. Muito bom aquilo. E aí, espetacular aquilo. Acabou de sair no Olé da Argentina, o pessoal viu, viralizou, né? E aí o pessoal tá comentando ali que até peguei um trechinho aqui, porque é engraçado, porque o Olé os argentinos também têm essa megalomania nossa, né, Silvio? E aí as curiosas propostas para que Messi jogue no Brasil. Um veículo do Rio Grande do Sul, né? Aqui tá. Eu gostei como eles definiram a gente aqui. Só um pouquinho, cadê? Ah, meu Deus do céu. Cadê? Aqui. Aonde? Um veículo bairrista autoproclamado como o maior veículo de comunicação do Rio Grande do Sul e do mundo também. Armou uma thread oferecendo clubes da região para tentar contratar Léo Messi diante do possível adeus dele do Barcelona. Aí estão lá a camisa de todo mundo, os tweets, as respostas, muito legal também a matéria do Olé e pro Weber aí, nosso gêniozinho da informática. Nós temos um gênio no Bairrista, finalmente temos. Um não, né? Dois, né? Qual é o outro? Júnior B? O Júnior B, né? Ah, sim. Esse é Horconcourt. Mas vem cá, cara, olha que lance esse. Eu tava lendo durante a noite passada isso, cara. Era o Bagé respondendo, o Inter de Santa Maria, o São José, o Cruzeiro, todo mundo respondendo. O Júnior Maicá corre sério risco de passar pelo mesmo que Steve Jobs passou com a Apple, ser demitido da própria empresa que criou. Cara, que grande lance, viu? Como é que é o Weber, né? Lucas Weber. Enfim, neste meio campo de grande intensidade do Bairrista, surgiu alguém que pense. Tava na hora, alguém né? com criatividade. Tava na hora. Inclusive deu a nossa hora, Silvio. A nossa hora também já deu. Que glória pro Bairrista, citado no Olé. Finalmente. Nunca falo lá da Rádio Gaúcha. Estou falando da Bairrista. Isso é pra provocar. Viu, Pedro Ernesto? Tu já foi falado no Olé, nunca foste. Tá aí, ó. O Bairrista citado no Olé.
Ficamos por aqui, então. Kleber, Baldasso, Maicá. Tchau, tchau para vocês. Até amanhã.